Sabe, tem uma pergunta que sempre me intrigou. Por que algumas pessoas parecem, sei lá, crescer diante de um desafio, enquanto outras simplesmente param? É uma ótima pergunta. Será que a gente nasce com um nível de inteligência, de talento e pronto? Ou será que dá para desenvolver isso? Essa questão é antiga, mas super atual, né? O próprio Alfred Binet, lá quando criou o teste de QI, ele já dizia, olha, inteligência não é algo fixo, imutável. Ah, ele já falava isso? Já. Que com método, com prática, a gente pode ficar literalmente mais inteligente. Que interessante. E é bem aí que a gente entra hoje, né? Nessa ideia das mentalidades, dos mindsets. Exato. A gente está se baseando bastante na pesquisa da Carol Dweck, do livro Mindset. A nova psicologia do sucesso, um clássico sobre o tema. Isso. E a ideia central dela é que a nossa crença mais básica mesmo sobre as nossas habilidades, isso meio que define como a gente navega pela vida, né? Por quase tudo. Totalmente. Impacta demais. Então, a nossa conversa hoje vai ser para entender melhor essas duas mentalidades principais, né? A fixa e a de crescimento. Como é que elas moldam nossa relação com, sei lá, sucesso, fracasso, o esforço que a gente faz. E como isso aparece na prática, né? Nos estudos, nos esportes, até no trabalho, nos relacionamentos. Exatamente. E, claro, a pergunta que fica, será que dá para mudar de uma para outra? Sim, essa é a grande questão, né? E entender isso, olha, não é só uma curiosidade. É quase uma ferramenta essencial hoje em dia. Como assim? Bom, num mundo com tanta informação, tanto desafio, saber como a nossa mente encara o próprio aprendizado, isso faz uma diferença enorme. Pode destravar muita coisa. Entendi. Bom, então vamos começar pelo básico. Os dois mindsets. O fixo. O que seria? O mindset fixo é aquela crença de que nossas qualidades, inteligência, talento, personalidade, são, assim, meio que definidas. Ou você tem ou não tem. Tipo, nasceu assim, vai morrer assim. É por aí. E quem pensa assim, geralmente sente uma necessidade muito grande de provar que tem essas qualidades, sabe? Ah, de parecer inteligente, de parecer talentoso. Isso. Evitar qualquer situação que possa, digamos, expor uma falha, uma falta. É uma pressão constante. Faz sentido. E o oposto disso seria o mindset de crescimento. Exatamente. Nesse caso, a crença é outra. É a de que as habilidades básicas podem ser desenvolvidas. Com esforço, com dedicação, com boas estratégias, buscando ajuda. Então o potencial não é um limite, é mais um ponto de partida. Perfeito. É isso. Desafios não são vistos como ameaças, mas como oportunidades para aprender, para esticar essas habilidades. E olha, é importante dizer que a ciência hoje, ela apoia muito essa visão de crescimento, tá? Aquela velha discussão natureza versus criação. O que é mais importante, o gene ou o ambiente? Pois é, isso já está bem superado. Neurocientistas como Gilbert Gottlieb mostraram que os genes precisam do ambiente para se expressar. Não é um ao outro. Entendi. E pesquisadores da inteligência, como Robert Sternberg, argumentam que ser expert em algo vem muito mais da dedicação, do esforço focado, do que de uma capacidade fixa que você já tinha antes. O cérebro aprende, ele muda a vida toda. Isso é fascinante. E como essas crianças fixa ou de crescimento mudam a forma como a gente encara as coisas. Tipo, sucesso. Muda tudo. Para o mindset fixo, sucesso é basicamente validação. É provar para si e para os outros. Eu sou inteligente, eu tenho talento. É confirmar um status. É sobre ser. Exato. Já para o mindset de crescimento, o sucesso está muito mais ligado ao processo em si. É sobre aprender algo novo, se superar, dar o seu melhor, sabe? É sobre ficar bom, não só ser bom. Entendi a diferença. E o fracasso? Aí imagino que a coisa pegue, né? Nossa, aí a diferença é gritante. Para o mindset fixo, falhar
pode ser devastador. É como se fosse uma prova definitiva de que você não tem aquilo que achava que tinha. Vira um rótulo, quase. Sim, a Dweck até cita exemplos como aquele chefe francês, Bernard Loiseau, que parece ter tirado a própria vida por medo de perder pontos em guias gastronômicos. A falha se torna definidora, permanente, uma vergonha. Pesado. Muito. Já no mindset de crescimento, o fracasso dói também, óbvio, ninguém gosta, mas ele é visto principalmente como informação. Informação, como assim? Ué, o que deu errado? O que eu posso aprender com isso aqui? Como é que eu posso ajustar minha estratégia para a próxima vez? Não é um fim de linha, sabe? É um problema a ser enfrentado, uma chance de recalcular a rota. Faz sentido. É uma visão mais construtiva, né? Sem dúvida. E tem o esforço também. Ah, o esforço. Eu lembro daquela fábula da lebre e da tartaruga. A gente aprende que a tartaruga vence, mas no fundo ninguém quer ser a tartaruga, né? Pois é, a história quase passa a ideia de que se esforçar é coisa de quem não tem talento natural, de quem é lento. E no mindset fixo é isso mesmo, né? Se você precisa se esforçar muito, é porque não é tão bom assim. Se fosse um gênio, seria fácil. Exatamente, o esforço é quase um sinal de fraqueza, de falta de capacidade inerente. A Dweck conta a história de uma violinista prodígio, a Nadia Salerno-Sonnenberg, que tinha pavor de praticar coisas novas, de parecer que estava se esforçando. Que loucura. Com medo de quebrar a imagem do talento natural. Isso, já no mindset de crescimento, a lógica é invertida. O esforço não é o que te denuncia como sem talento. Pelo contrário, é o que ativa o seu potencial. É o que transforma a capacidade em realização concreta. É o motor da coisa. É o motor. Pensa no Michael Jordan. O cara era considerado o maior de todos e, mesmo assim, era conhecido por ser o primeiro a chegar e o último a sair dos treinos, sempre trabalhando nas fraquezas dele. Verdade. Nesse mindset, o esforço não é só necessário, ele é admirado, é o caminho para a maestria, para você realmente dominar alguma coisa. Ok, vamos ver isso funcionando na prática. Na educação, por exemplo. Você mencionou o livro da Dweck. E uma das coisas mais, surpreendentes que ela descobriu foi sobre o elogio, né? Ah, sim. Isso é fundamental. A gente tende a achar que elogiar a inteligência de uma criança é ótimo, né? Nossa, como você é inteligente. Parece o certo a fazer, né? Incentivar? Pois é. Só que os estudos dela mostraram o contrário. Que esse tipo de elogio pode ser um tiro pela culatra. Como assim? As crianças que eram elogiadas pela inteligência, depois, quando tinham escolha, tendiam a escolher tarefas mais fáceis. Mais fáceis, por quê? Para não correr o risco de errar e parecerem não tão inteligentes assim. Elas perdiam a confiança quando encontravam dificuldade e, pasmem, algumas até mentiam sobre as notas que tiravam. Caramba. E as que eram elogiadas pelo esforço? Ah, essas era outra história. As crianças que ouviam, nossa, você deve ter se esforçado bastante, tendiam a escolher desafios maiores depois. Elas persistiam mais diante das dificuldades e, no fim, melhoravam o desempenho. Que paradoxal. Elogiar a capacidade pode acabar diminuindo a vontade de aprender. Exato, porque coloca o foco no rótulo. Sou inteligente, e não no processo. Posso aprender me esforçando. É muito poderoso isso. E não é só elogio, né? Tem a questão dos rótulos, dos estereótipos. Sim, a Dweck fala da pesquisa sobre ameaça do estereótipo. É aquela ideia de que só lembrar um estereótipo negativo sobre o seu grupo, tipo, mulheres não são boas em matemática ou negros não vão bem em testes de inteligência, já pode derrubar o desempenho da pessoa naquele teste. Que coisa terrível. A pessoa fica tão preocupada em não confirmar o estereótipo que acaba indo mal. Exatamente. Mas aí entra o mindset de crescimento de novo como um escudo. Como assim? Alunos que acreditam que podem desenvolver suas habilidades, mesmo que ouçam esses estereótipos, são menos afetados. Eles conseguem focar mais no aprendizado, em usar o feedback para melhorar, mesmo que o ambiente seja hostil. O mindset ajuda a neutralizar um pouco essa ameaça. Entendi. Ele te dá uma ferramenta para lidar com isso. Isso, e no esporte? Nossa, e essa dinâmica fica muito clara. E imagina,
O mito do talento nato é super forte no esporte, né? Demais. Mas se você for olhar a história dos grandes campeões, Michael Jordan de novo, né? O cara foi cortado do time principal na escola. É verdade, tem essa história. O que fez ele ser quem foi, não foi um dom que caiu do céu. Foi uma ética de trabalho absurda para superar as limitações que ele tinha. Ele tinha mindset de crescimento total. E tem outros exemplos. Muitos. A Jackie Joyner-Kersee, que muita gente considera a maior atleta mulher da história, ela começou sem resultados expressivos. O que movia ela era a vontade de melhorar um pouquinho a cada dia. Ou a Wilma Rudolph, que superou pólio na infância para virar campeã olímpica. É a mentalidade de crescimento em ação. E o contrário também acontece, né? Gente com muito talento, mas mindset fixo. Sim, o exemplo do Billy Beane, do filme Moneyball, é ótimo para isso. Um talento absurdo para o beisebol, mas o mindset era tão fixo que qualquer falha era o fim do mundo para ele. O medo de não corresponder ao potencial natural o paralisava. Ele não conseguia lidar com o fracasso como aprendizado. De jeito nenhum. O fracasso era prova de que ele talvez não fosse tão bom assim. E isso se reflete até na relação com o time, sabe? Como? O mindset fixo, muitas vezes, leva o atleta a querer ser a estrela, a se comparar, diminuir os outros para se sentir superior. Lembra do John McEnroe no tênis? Gênio, mas qualquer derrota era culpa do juiz, da quadra, de tudo, menos dele. Clássico. E o mindset de crescimento no esporte? Tende a valorizar mais o processo, o time, a colaboração. Entende que o sucesso é coletivo. Pensa na Mia Hamm, no futebol feminino, ou no próprio Jordan, falando que errou milhares de arremessos, perdeu centenas de jogos, e foi por isso que ele teve sucesso. É abraçar a falha como parte do caminho. E como o Tiger Woods se encaixa nisso? Ele parecia um talento nato. Parecia, né? Mas a Dweck argumenta que ele tinha um mindset de crescimento fortíssimo, sempre buscando melhorar, ajustando o treino, swing, até a parte física de um jeito que ninguém fazia no golfe antes. Ele não se acomodou no talento. Interessante. E nos negócios? Essa lógica funciona também? Totalmente. A Dweck usa o exemplo da Enron. Lembro, claro. A empresa que quebrou. Pois é. A cultura lá era obcecada por contratar talentos, as estrelas, mas existia um pavor tão grande de admitir erro, uma necessidade tão forte de parecer sempre bem-sucedido, que era um reflexo do mindset fixo dos líderes, como o Ken Lay e o Jeff Skinning, que isso ajudou a levar à fraude e ao colapso. Ninguém podia dizer que algo estava errado. Que perigo! É o oposto do que o Jim Collins fala naquele livro Empresas Feitas para Vencer, né? Exatamente. As empresas que realmente se tornaram excelentes, segundo Collins, não eram necessariamente as com líderes mais geniais ou carismáticos. Eram as com líderes que tinham uma humildade para encarar os fatos, por mais duros que fossem, e uma vontade de aprender e melhorar. Isso é puro mindset de crescimento. E como seria um líder com um mindset fixo, além do caso da Enron? Geralmente é aquele líder muito focado na própria imagem, sabe? Ego inflado, que não ouve feedback negativo, que culpa os outros quando algo dá errado. Tipo o Lee Iacocca na fase final da Chrysler, ou aquele Albert Dunlap, o motosserra AL. Exatamente esses exemplos que a Dweck usa. Criam culturas tóxicas de medo e resistem a mudanças que ameacem o status deles de salvadores. O resultado quase sempre é ruim no longo prazo. E o líder com um mindset de crescimento? Esse foca no desenvolvimento dele mesmo e da equipe. Busca feedback, encara os problemas de frente, promove colaboração. Pensa no Jack Welch na GE, que admitiu ter começado com um mindset mais fixo e teve que mudar. Ou o Lowell Gerstner, que virou a cultura da IBM do avesso, tirando arrogância e focando no trabalho em equipe e no cliente. Ou a Annie Mulcahy na Xerox, que tirou a empresa do buraco, enfrentando a realidade e mobilizando todo mundo. Crescimento tendem a ter mais confiança, mais ética, mais inovação. As pessoas se sentem mais seguras para arriscar e aprender. Entendi. E nos relacionamentos? Amor, amizade, como isso funciona? Olha, aí a coisa fica bem interessante também. O mindset fixo, no amor,
muitas vezes leva àquela busca pela alma gêmea, sabe? A ideia de que existe uma pessoa perfeita para você e a conexão tem que ser instantânea e sem esforço. O conto de fadas. Exato. E aí, qualquer problema, qualquer diferença que surge, é vista como um sinal de que não era para ser. Uma falha de caráter no outro, ou em você mesmo, ou na combinação, acredita-se que se fosse amor e de verdade, não precisaria de tanto esforço para dar certo. E que na prática deve ser bem frustrante, né? Porque relacionamentos dão trabalho. Exatamente. É uma receita para desilusão. Já o mindset de crescimento aplicado aos relacionamentos entende que, bom, como tudo que vale a pena, relacionamentos exigem trabalho, sim. Exigem comunicação, aprendizado mútuo, esforço para entender e lidar com as diferenças. Então os problemas não são o fim do mundo. Não! São vistos mais como oportunidades para aprofundar a conexão, sabe? Para aprender a se comunicar melhor, para apoiar o crescimento do parceiro, mesmo quando é difícil. O foco é no desenvolvimento conjunto. A Dweck dá exemplos de casais que aprenderam a fazer isso. E na amizade? Também vale. Dizem que o teste da amizade não é só ver quem te apoia na hora ruim, mas quem fica genuinamente feliz com o seu sucesso, sem sentir inveja ou competição. Isso tem a ver com o mindset também. Faz sentido. E a timidez? Tem relação? Tem sim. A timidez paralisante, muitas vezes, vem do medo do julgamento, né? O medo de parecer inadequado, de ser rejeitado, que é uma característica do mindset fixo. A pessoa fica tão focada em si mesma e no que os outros vão pensar... Que não consegue se conectar. Isso. Já uma abordagem de crescimento para a timidez seria focar mais no outro, na conexão, em aprender com as interações, mesmo que sejam meio desajeitadas no começo. Aceitar que é um processo. Entendi. E até o bullying? Sim, a Dweck conecta o bullying a uma mentalidade fixa. Aquela necessidade de julgar os outros, de se colocar numa categoria de superior e colocar o outro como inferior. É um julgamento fixo. E a vítima pode acabar acreditando nesse julgamento? Exatamente, internaliza. E a resposta de vingança também costuma ser de mindset fixo. Já a busca por entender, por mudar a situação, por promover empatia, isso vem mais do crescimento. Existem programas em escolas que tentam mudar justamente essa cultura do julgamento para uma de colaboração. Nossa, quanta coisa impactada por essa crença básica. Mas aí volta aquela pergunta, né? A pergunta de ouro. Se eu me identifico mais com um mindset fixo em alguma área da minha vida, já era. Ou dá para mudar? Que bom que você perguntou. Porque a resposta da Dweck é um sonoro sim. Dá para mudar. É totalmente possível. Ufa. Mas, tem um mas. Não é como, sei lá, fazer uma cirurgia e remover o mindset antigo. Ele não desaparece. Ah, não. Não. As crenças antigas, a voz do mindset fixo, ela pode continuar ali, sabe, sussurrando no seu ouvido, especialmente quando as coisas ficam difíceis, quando você falha ou é criticado. Entendi. Então, como é a mudança? A mudança é um processo ativo de cultivar e fortalecer novas crenças de crescimento, até que essa nova voz, a do crescimento, se torne a mais forte, a que você ouve e segue na maior parte do tempo. E tem um jeito de fazer isso, um passo a passo. Tem sim. A Dweck e a equipe dela desenvolveram um processo, baseado em workshops e pesquisas. O primeiro passo é reconhecer. Perceber quando o seu mindset fixo é ativado. É quando você enfrenta um desafio grande, quando recebe uma crítica, quando vê alguém se dando bem. Qual é o gatilho? Toma consciência, né? Exato. O segundo passo que eles acharam útil é meio que personificar essa voz do mindset fixo. Dá um nome para ela. Um nome. Tipo... A ideia é entender que essa persona surge para te proteger do fracasso, da dor, da humilhação, mas no fundo ela acaba te limitando. Entendi. E depois de dar um nome? O terceiro passo é crucial. Você precisa educar essa persona. Conversar com ela. Conversar com a Gertrude crítica. Exato. Lembrar a ela e a você mesmo dos princípios do mindset de crescimento.
que o cérebro é plástico, pode mudar, que o esforço constrói a habilidade, que desafios são, na verdade, oportunidades de aprender, que o fracasso não te define. É quase uma reprogramação mental, então. É por aí. E o quarto passo é fazer a escolha consciente. Quando a persona do mindset fixo aparecer, não tenta, você vai errar, desiste, isso não é para você. Você a reconhece, agradece a preocupação, afinal, ela quer te proteger, mas diz, ok, ouvi, mas vou escolher a resposta de crescimento. Que seria? Seria se perguntar, o que eu posso aprender com isso? Qual é o próximo passo concreto que eu posso dar para seguir em frente, para aprender e melhorar? Planejar a ação focada no crescimento. Parece um processo que exige prática. Muita prática. A Dweck fez um workshop chamado Brainology Temo, onde ensinavam crianças sobre neuroplasticidade, que o cérebro é como um músculo que fica mais forte com o uso, com o aprendizado, e só essa informação já fazia uma diferença enorme na motivação e nas notas delas. Que incrível! Então não é só querer mudar, é entender como a mudança é possível e praticar essa nova resposta. Exatamente. E o ponto final é aceitar que é um aprendizado contínuo. Não é que você vira mindset de crescimento e pronto. Nunca mais vai ter um pensamento fixo. Ah, não. Não. É como aprender a dirigir ou a tocar um instrumento. Vão ter dias bons, dias ruins, momentos de recaída em que a velha crença grita mais alto. A chave é não ver a recaída como uma prova de que a mudança é impossível. É só parte do processo. Reconhece, reorienta para o crescimento e segue praticando. É sobre progresso, não sobre perfeição. Faz todo sentido. É um alívio saber que não precisa ser perfeito, né? Então, resumindo tudo que a gente conversou, o ponto central parece ser essa escolha, né? Entre acreditar que nossas habilidades são fixas, imutáveis, ou acreditar que elas podem ser desenvolvidas com o nosso esforço, nossas estratégias, nosso aprendizado contínuo. E essa escolha muda tudo. Muda como a gente vê o sucesso, o fracasso, o esforço. Muda completamente. E o mais legal é que essa escolha devolve o poder pra gente, né? A ideia de que podemos sim abraçar desafios em vez de fugir deles. De persistir quando fica difícil. De ver o esforço como caminho, não como vergonha. De aprender com a crítica. Até de se inspirar com o sucesso dos outros, em vez de se sentir ameaçado. Tudo isso nasce dessa crença no crescimento. Exatamente. E para quem está buscando sempre aprender mais, se desenvolver, que imagino seja o caso de muita gente que acompanha a gente aqui, adotar essa perspectiva de crescimento parece essencial, né? Para destravar o potencial e para aguentar os trancos da vida, do aprendizado. Sem dúvida alguma. É quase um pré-requisito para quem quer continuar crescendo no mundo complexo como o nosso. E fica talvez uma reflexão final, né? Sim, estava pensando. Se a gente parar para pensar que até essas figuras que a gente vê como gênios, sabe, Mozart, Darwin, se até eles precisaram de anos e anos de esforço, de prática intensa, de aprendizado. Eles não nasceram prontos. De jeito nenhum. Então, quanto potencial será que ainda existe dentro de cada um de nós quietinho, só esperando? Só esperando a gente adotar essa perspectiva de crescimento para poder florescer. Ou talvez, como que entender isso pode mudar não só como a gente encara nossos desafios, mas como a gente ajuda as pessoas ao nosso redor a crescerem também. É uma ótima pergunta para a gente levar e pensar a respeito. Olha, muito obrigado pela conversa, foi esclarecedora demais. Eu que agradeço a troca, é um tema fascinante mesmo. Com certeza. E agradecemos a você que nos acompanhou nesta exploração sobre o poder dos mindsets. Esperamos que tenha sido útil e, quem sabe, inspirador. Até a próxima!